quando você olha, usamos um reverb que não tem um grande eco, profundidade ou distância. Na mixagem, na verdade, acaba tendo um efeito realmente muito subliminar. Vamos dar um pouco de suporte com o sino. Ainda mais. Aqui está o exemplo. O uso do reverb na parte de breakdown da nossa música. Então, agora nós o levantamos mais. E novamente, na parte que chamamos de drop, podemos aumentar esse efeito através do lead. Vamos levar isso para o final, especialmente em relação ao reverb. Super. Vamos destacar um pouco com o delay. Quero dizer algo sobre o border return. Aqui temos 2, mas no total podemos ter até 12 diferentes. Retorno. Inserir faixa de retorno. Por exemplo, quando você clica com o botão direito aqui ou ali, você pode usar até 12 diferentes faixas de retorno. Portanto, é possível usar diferentes delays, reverbs ou outros efeitos em momentos diferentes aqui, funcionando como um AUX, na verdade. Vamos adicionar isso agora mesmo. Super. Um que usamos, por exemplo, no canal do Kick. Vamos usar o autofilter desta vez no canal Master. Então vamos realmente fazer uma transição de DJ ali. Assim. Desta vez. Não será um high cut, mas sim um low cut. Ajustando a frequência assim, que abra no max. Desta vez vamos fazer uma aplicação um pouco diferente. Então as frequências graves estão todas lá. Vamos eliminar. Vamos fazer uma automação. De show com este botão amarelo agora. Vamos selecionar aqui, selecionar aqui. Aqui estará ligado e o restante estará desligado. Ou seja, vamos fazer o on e off apenas nesta parte do breakdown. E aqui novamente na parte de frequência. Podemos dizer que é uma show automation ou uma nova faixa. Aqui também que vá do mínimo ao máximo. Que tenha sido uma transição, ou seja, na verdade quando você olha para isso, os sons de baixo que eliminamos bastante e em seguida com a entrada do drop, o efeito de baixo aumentou ainda mais. Vamos chamar isso de um efeito dramático, vai ser assim. Não é tanto assim, é mais ou menos assim. Talvez até 2 kHz. Sim, também fazemos alguma automação da nossa parte. Depois de adicionar movimento, podemos passar para a masterização. Já estamos na fase final. Uma das coisas que eu só queria mencionar sobre a automação. Normalmente, por exemplo, quando abrimos este canal, podemos ver nossos parâmetros de automação. Se clicarmos em cima de qual deles, podemos ver aqui como estamos. Depois de um tempo, por exemplo, quando queremos fazer uma mudança como se fosse um arranjo, essas linhas vermelhas aqui. Ou seja, as coisas de automação podem ser um pouco confusas. Normalmente lá no canto superior direito, como vocês se lembram, há um ícone de teclado. Isso nos permitia tocar notas MIDI a partir do teclado do nosso computador. Isso precisa estar fechado. Para isso que vou mostrar. Então, por favor, não deixem isso passar despercebido. Se você pressionar a letra A, como podem ver, as automações desaparecem completamente. Portanto, é mais confortável, uma imagem menos complexa. E quando você pressiona a letra A novamente, se quiser fazer alguma alteração relacionada à automação, você pode ver isso aqui. Ou seja, o parâmetro de automação também se torna um on-off, na verdade. Isso se torna a tecla A. Qualquer atalho, ou seja, pressionamos A sem usar o comando de controle. Só quero dizer que não deixem isso passar despercebido. Aquele ícone de teclado precisa estar fechado.
E às vezes a coisa que pode ser confusa é esta. Então escolhemos o parâmetro aqui. Queríamos fazer uma audição para isso. Como soava antes de fazermos essa automação? Como assim, na verdade? Aqui temos a automação. Nós escrevemos isso no começo. Se vocês se lembram, vamos fazer isso, por exemplo, em 10. Depois a onda deve ficar assim, por exemplo. Digamos que fizemos uma audição assim. Depois desistimos para que não seja assim. Como, novamente, quero que vocês prestem atenção aqui. Aqui. Vejam, já apareceu um botão vermelho. O botão de OK. Foi criado. Isso significa o seguinte. Isso significa que atualmente não há nenhuma automação ativa neste parâmetro ou escrita. O ON e OFF das automações também é assim. Por exemplo, se você clicar neste OK, como você pode ver novamente, a automação. Aqui, ele entrou em ação. Isso também é um conceito um pouco confuso. Por exemplo, o atalho que fizemos com a letra A através desta tecla não existia no Ableton 10. Mas, por exemplo, com o Ableton 11, algo assim entrou em nossas vidas. Isso também é uma solução de problemas. Queria mostrar isso antes, caso enfrentássemos um possível problema. Então vamos fazer uma reflexão obrigatória. Desde o início do mastering, quando falamos sobre gain staging, mencionei aqui o conceito de headroom. Se você se lembra, quando dizemos play, nossa faixa novamente vai para o ponto mais alto. Vamos para o lugar. Vamos fazer um loop aqui novamente. Vamos escolher este caminho. Vamos fazer um loop. Jogar. Agora, eu mencionei no início, quando estávamos fazendo a preparação, que deixamos o headroom, que está em torno de -6, -4 e -5, especialmente com atenção. Vamos pensar que nossa jornada interplanetária continua. A masterização é uma área de especialização completamente diferente, e de fato é um assunto que parece um poço sem fundo. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui com os conceitos básicos. Na masterização, novamente. Na verdade, estamos usando um compressor, como fazemos com a maioria das coisas que utilizamos. Vamos ver o sinal total, que vai entrar no compressor um pouco aqui, por exemplo, visualmente. Veja, este nível de threshold, que é o nível de limiar que mencionei antes, está aqui em cima, mas nossa frequência de som está avançando aqui embaixo. Isso significa o seguinte, portanto, o nosso compressor não está ativo no momento. Se nós aproximarmos essa... Quanto mais aproximarmos a frequência de som, começaremos a abaixar essa linha azul, ou seja, o threshold, o nível de limiar. Nosso compressor estará ativado. Aqui conseguimos ver instantaneamente o que o compressor está fazendo. Veja, isso nos proporciona algo muito bom. Depois de aplicar o processo de compressão, ou seja, nas pilhas que vocês veem aqui, esses são sempre as pilhas provenientes da chave. E eu mencionei que aqui temos 3 interfaces diferentes. Este é, por exemplo, uma imagem mais clássica. Olhem aqui, a redução de ganho, o que é mostrado como GR, indica quanto o compressor está processando. Nós, por exemplo, abaixamos bastante o threshold. Por exemplo, vamos manter isso em níveis de -20. Ou seja, podemos também ter uma referência visual a partir daqui. Vamos aplicar um leve processo de compressão. O compressor não está ativo. Tivemos uma pequena perda de volume. Aqui também temos a saída. Por exemplo, vamos para a parte de saída. Vamos supor que aqui também perdemos cerca de 2 dB. Nós aumentamos o volume total de -6 para -3. O compressor está desligado. Super. Quando falei sobre as ferramentas de mixagem, mencionei o compressor e o EQ, e também um terceiro, que é o saturador. Nos últimos anos, especialmente talvez nos últimos 10 anos, temos usado o saturador com frequência, quase em todos os canais, tanto separadamente quanto no Maslink, um dos elementos favoritos que usamos na fase. A função do saturador é esta. Se você se interessa por fotografia, você precisa de uma saturação. Há um conceito de dar saturação às cores. Nós também estamos aplicando essa saturação da mesma forma aqui nas frequências. Em vez de aumentar o volume ou a loudness, você pode pensar em adicionar e
Você pode pensar nisso como um plugin que adiciona frequências extras em forma de coeficientes, dando ao som, na verdade, uma saturação no sentido mais literal da palavra. O saturador é algo que usamos muito, muito, muito. Na verdade, é uma das ferramentas populares que nos permite capturar aquele calor dos antigos mixers analógicos. Eu não usei isso aqui nos canais, mas, por exemplo, para o mastering, eu queria mostrar tanto o saturador quanto o que ele faz, então decidi incluí-lo no nosso canal de mastering, ou seja, na nossa cadeia de mastering. O saturador está desligado agora. O saturador está ligado. Não observamos nenhuma diferença. Aqui no saturador temos várias opções diferentes. Por exemplo, quando falamos de soft sine, vamos perceber que o volume aumentou. Há uma diferença enorme, como entre o dia e a noite. Por exemplo, se quisermos exagerar um pouco mais, podemos avançar para a medium curve. Esses são, na verdade, os níveis do saturador. De uma forma bem ousada. Veja, não aumentamos o volume nem um pouco, se você perceber. Ou seja, a masterização ainda está em 0. Nossos picos, por exemplo, começaram a subir novamente de -6 para 0 e 1, como resultado dos processos que realizamos. Agora vamos evitar isso. Mas, como você ouviu, o processo de masterização é uma etapa que realmente proporciona uma loudness total, ou seja, destaca o volume e a forma como o som é percebido. No total, isso nos deu um retorno. Agora, para evitar os picos que estão começando a se formar aqui, temos um botão de soft clip, como vocês podem ver. Atualmente, quando está desligado e o ligamos, como vimos anteriormente neste compressor, aqui onde está. As frequências aumentadas são, na verdade, devidas ao transiente desse chute, ou seja, a intensidade do seu ataque no primeiro momento de entrada. Ele sobe, como um valor positivo na mistura, mas o clipe suave é como raspá-los assim. Ele garante que não ultrapasse 0 dB, e como você pode ver, desde que ativamos o soft clip, esta parte parou completamente de fazer picos. Na verdade, isso ainda nos deixa com um limite, desculpe-me, de espaço livre de quase -1 dB. Podemos observar? Aqui está, por exemplo, o último componente da nossa cadeia de masterização, que é uma das ferramentas populares. Podemos ativar o limitador. No limitador temos um ceiling, ou seja, um nível máximo. Por exemplo, quando isso está no padrão de -0,30, vamos ajustá-lo para -0,10. E o que quer que façamos aqui, nosso sinal de áudio nunca poderá ultrapassar -0,10. Vamos observar isso agora. Na verdade, como resultado dos processos que realizamos, ainda temos um menos, 0,70 aqui. Estamos vendo que há quase 1 dB de algo. Aqui, por exemplo, vamos fazer um pequeno ajuste. Cada canal. Vamos dizer que vamos aumentar um pouco, tipo 0,2 ou 0,3. E aqui, vamos tentar preencher o headroom que deixamos de propósito no início, levando-o ao nível máximo. Como mencionei antes, não poderemos ultrapassar -0,10, graças à configuração de ceiling deste limitador que usamos com o Master Link. Ainda temos um pouco de espaço. Desta vez, estou aumentando um pouco o drive do saturador. Drive definitivamente não é volume. Você pode pensar nisso como uma pequena distorção. Aqui temos novamente uma opção de cor. Isso pode ficar fechado. Ainda temos espaço. Vamos fazer um aumento de 3 dB. Aqui talvez possamos obter mais 1 dB do nosso compressor, se necessário. Um total de 3 dB. Vamos abrir o alto. Ou seja, conseguimos uma peça bem bonita e saturada, se você perceber. Então, se você voltar ao início do vídeo e comparar com os volumes que usamos na primeira Genselic,
verá que há uma diferença muito significativa. Mas desde o início havia um planejamento claro. A razão pela qual avançamos para dentro é porque já sabemos desde o início o ponto que vamos alcançar. Então, até este momento, fizemos todas as escolhas seguindo um certo princípio. Normalmente, durante a fase de produção da peça, essas coisas vão avançar juntas, à medida que o tempo passa. Ou seja, na verdade, mesmo antes de começar o projeto, você já estará fazendo o gain staging. Aqui está o EQ, o compressor e mais. Você vai se encontrar escolhendo o loop ou começando a processá-lo automaticamente. Mas o princípio básico é sempre deixar um headroom e depois você vai trabalhar para que isso chegue o mais próximo possível de 0 dB na masterização. Ele. Você estará sempre avançando com um princípio assim. Eu acho fantástico. Como mencionei anteriormente, à medida que começamos a usar mais plugins, por exemplo, eu estou gravando a tela ao mesmo tempo, e quando clicamos em play aqui, a CPU começa a aumentar gradualmente, até mesmo causando lentidão e gagueiras no nosso projeto, ou seja, interrupções no som. Como você pode ver, está em torno de 27%. Quando chegamos aos 30%, sobre os 140, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Assim como fizemos aqui, você já fez todos os seus processos, como EQs e compressores. Vamos supor que aqui, suponha que temos muitos plugins em nossos primeiros 4 canais. Você selecionou o canal que deseja aplicar, você clicou com o botão direito, e aqui há uma opção chamada Freeze Track. Quando você faz o freeze, ele congela todos os plugins que está usando aqui. Ele estará congelado. Portanto, isso nos dará, na verdade, um espaço extra de uma CPU e exigirá menos da CPU. Na verdade, temos duas opções. A primeira opção é, quando passamos o mouse sobre qualquer canal e clicamos com o botão direito, digamos que você fez o congelar. Todos os plugins usados aqui foram congelados e você ganhou mais CPU, mas você decidiu fazer uma alteração. Se você fizer o descongelar, você reverte esse processo de congelamento. A outra opção é a seguinte. Seu projeto está ficando cada vez mais cheio, você usou muitos plugins, mesmo depois de fazer o congelar, ainda está consumindo muita CPU e seu computador está ficando lento. Se você fizer o achatar, todos os canais que você selecionou serão transformados diretamente em um arquivo WAV. Dessa forma, todos os plugins que usamos aqui, isso vai transformar em um arquivo WAV normal e você terá ganho uma quantidade significativa de CPU. Eu não estou fazendo o achatar agora porque eu vou compartilhar este projeto com você. Eu quero que você faça experimentos e ajustes, adicione e remova algumas coisas, por isso. Agora por aqui. Na verdade, nós estamos finalizando nossa faixa. Então vamos ouvir. O piano é demais.
Acho que não está mal. Trabalhamos tanto, nos esforçamos. Fizemos uma faixa do zero. Agora vamos para a parte mais divertida do trabalho. Com certeza vamos querer mostrar essa faixa que fizemos para a nossa família e amigos. Portanto, antes de terminar nosso vídeo, deixa eu te mostrar como fazer a exportação, não do exato começo da faixa, mas um pouco antes. Por exemplo, vamos selecionar uma parte um bar antes ou meio bar antes, e da mesma forma, não do exato final, mas deixando um pouco de espaço no final. Quando pressionamos Command L ou Ctrl L, ativamos o loop novamente. Isso, clicamos, ou seja, ele selecionou toda a faixa, aqui ficou cinza, aqui ficou azul. Se você pressionar Command Shift R ou Ctrl Shift R, vai aparecer o R de Rise. Vai aparecer uma janela assim, janela de exportação. Aqui vamos deixar a opção Render Track Master marcada, não vamos tocar em mais nada. O Convert to Mono deve definitivamente ficar desativado. Vamos fazer um bounce em estéreo porque se a taxa de amostragem do seu projeto é 48, mantenha em 48, se for 44, mantenha em 44. Não vamos tocar nas opções PCM, Encode e NoDeter. Se você quiser exportar sua faixa como um arquivo WAV e também quiser recebê-la em MP3, pode ativar essa opção On-Off. Depois de clicar em Export, você vai escolher onde quer que o seu computador faça a exportação, meus documentos, na área de trabalho, como downloads e coisas assim. Depois você dará um nome à sua faixa e terá feito a exportação. Depois, você poderá ouvir e compartilhar com o dispositivo que desejar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até logo.